Você viu? Uma coisa mais simples, de madeira, para funcionar melhor. Mais uma vez estamos aqui reunidos nesta casa de bênçãos, envolvidos na paz acolhedora do seu ambiente e favorecidos pelas vibrações positivas, os fluidos salutares emanados pelos benfeitores, os mensageiros do Cristo que estão por toda parte para semear a concórdia, a ternura e o amor. Esse ambiente de elevação nos transporta às esferas mais altas, onde percorre as ondas dos pensamentos dos anjos e de toda a comunidade celestial, daqueles que conhecem a vontade do Pai e são os seus braços, as suas mãos, executando as leis sábias, soberanas, inflexíveis. E no mais alto de todos, nós vamos encontrar Jesus, o Cristo de Deus, a quem rogamos proteção e amparo para a atividade que iremos realizar. Jesus, que nos ensinou, nos motivou a estarmos reunidos em seu nome, prometendo que ali estaria presente, aquecendo as almas, levantando o ânimo, a esperança, o otimismo. Nós te pedimos, Senhor, que mais uma vez se apresente a esta casa humilde, singela, e como um sol de maior grandeza, os seus raios venham nos aquecer, alcançando encarnados e desencarnados que aqui estamos para sorver da mensagem do teu Evangelho. Que ele seja o pão a nos alimentar, a nos dar direção, caminho, para que nós possamos viver aproveitando todas as oportunidades, tendo sabedoria e lucidez para tomar decisões importantes, acertadas, que estejam em sintonia, condizente com as nossas necessidades e com as leis que nos regem. Que os seus anjos estejam conosco, assim como os nossos protetores, os guias da nossa encarnação, os guias das nossas faculdades psíquicas que coordenam a nossa mediunidade, e que possamos sair daqui muito melhor, mais preparados para a semana. É isso que nós pedimos, Senhor, e agradecemos ao Senhor da vida que nos concedeu saúde e mais essa oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e hoje nós vamos comentar o capítulo 6, o Cristo Consolador. Mas antes da gente começar esse capítulo, tão importante como todos os do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos relembrar
a passagem de Bezerra de Menezes, Adolfo Bezerra de Menezes, né? Conhecido no movimento espírita como um espírito benfeitor, como o médico dos pobres. Tem muitos casos de Bezerra de Menezes que vale muito a pena ler, conhecer. Mas aqui nós vamos colocar só uma situação que depois nós vamos aproveitar para entender esse capítulo que é o Cristo Consolador, o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bezerra de Menezes era de um estado do Brasil, um estado nordestino, e aí para estudar ele vem para o Rio de Janeiro. A família dele, né, banca os estudos dele no Rio de Janeiro, porque é ali que estava a universidade, que ele queria cursar a medicina, e com muita dificuldade ele cursou a medicina, mas nós não vamos entrar nesse detalhe por causa do tempo que nós temos. Só frisar o contato que ele teve com a doutrina espírita. Ele foi trabalhar um dia e recebeu de presente o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é um dos livros mais importantes da codificação espírita. Faz parte do Pentateuco, quer dizer, é um dos 5 livros, né? Ali contendo 1018 perguntas e 1018 respostas dos mais diversos assuntos filosóficos que envolvem a nossa vida aqui na Terra. Ele recebeu esse livro de presente e ele vinha da casa dele, do serviço para a casa dele de bonde, né? Naquele século que ele viveu no Rio de Janeiro, e abriu o livro e começou a ler pela primeira vez naquela encarnação. E ele ia lendo e falando, mas isso para mim não é uma novidade, é aquilo que eu sempre pensei. Cada pergunta, cada assunto tratado, cada resposta dada pelos espíritos superiores coincidiam com tudo aquilo que ele já pensava da vida. Naquele instante nós podemos dizer que ele se tornou espírita, né? Da primeira leitura do Livro dos Espíritos. Não conseguiu parar de ler, seguiu lendo por toda a viagem, chegou em casa e ficou totalmente tomado e envolvido. Neste caso, o que a gente conhece pela revelação dos benfeitores é que nessa situação o espírito encarnado, quando ele assiste uma palestra, quando ele lê um livro e ele começa a sentir que aquilo para ele faz parte de um conhecimento que ele já tem, é porque de verdade ele já tem alcançado na evolução que adquiriu em várias encarnações, e se tornando praticante da doutrina espírita, começou a fazer uma reunião igual a essa nossa. Era uma mesa, tinha o presidente da reunião e ele era mais um integrante, mas com a sua grande vivacidade, com a sua energia, com a sua vibração superior, com a sua inspiração divina, ele que fazia o comentário do texto que era colocado ali, seja do Evangelho, seja do Livro dos Espíritos ou qualquer outro livro que era escolhido para aquela reunião. E tinha assistência, as pessoas iam ali e ficavam também, né, dispostas em cadeira assistindo. Na época de Bezerra de Menezes, como em toda época, existem agrupamentos chamados materialistas, né? Os materialistas, aqueles que não acreditam na vida depois da morte física. Para os materialistas, a vida aqui na Terra, ela é a única. E morrendo o corpo, tudo se acaba. Para os materialistas, a inteligência, o pensamento é um produto do cérebro, assim como a saliva é a secreção das glândulas, o suor é a secreção de glândula. Para os materialistas, pensamento é a secreção do cérebro, uma questão puramente fisiológica, puramente biológica. Isso no século que Bezerra de Menezes viveu, mas também no século anterior, que é o século XIX, quando a doutrina espírita surgiu em 1857, também havia um grande movimento materialista.
O positivismo, professado por Kant, embalava uma multidão de jovens que, desencantados da vida, quando encontravam alguma dificuldade e acreditando no que esses teóricos escreviam, a vida é essa que nós temos na Terra. Morrendo, tudo acaba. Quem tiver que ser feliz, tem que ser feliz nessa vida. E quem não é feliz, não vai ser feliz nunca, porque morrendo, tudo acabava. Isso levou, no século, quando o Espiritismo surgiu na nossa Terra, né, que foi esses conhecimentos espirituais foram materializados, foram trazidos para o nosso plano, muitos jovens eram levados ao suicídio, porque desencantados da vida, sem nenhuma esperança, com problemas íntimos, com conflitos emocionais, familiares, financeiros, não encontravam outra solução a não ser se matar, porque acreditavam que matando o corpo matava a dor, porque em todos os tempos, seja no tempo que o Espiritismo veio, no tempo que Bezerra veio, ou no nosso tempo, o suicida, ele não quer matar-se, ele não quer tirar a sua vida, ele quer matar a dor. E quando ele tira a sua própria vida e se vê ainda vivo no mundo espiritual, vem uma grande frustração. Retomando o assunto, Bezerra de Menezes estava em mais uma reunião espírita, agora já convertido à doutrina de Kardec, ou a doutrina dos espíritos, porque a doutrina não é de Kardec, mas é dos espíritos. E aí chega um senhor, senta-se na primeira fileira, eles abrem o culto, tem a prece inicial, Bezerra começa um comentário, um homem arrogante no olhar, levanta-se e pede a palavra, e diz assim, olhando para Bezerra de Menezes, que era um excelente orador. Bezerra era um excelente orador, porque falava com o verbo dele cheio de uma vibração, falava com a alma. Não que ele queria ser um bom orador, mas como ele era uma pessoa de verdade, espontaneamente amorosa, preocupado com a humanidade, desprendido, quando ele falava, ele envolvia, encantava as pessoas. E o homem intelectual também, conhecedor das palavras, chamou Bezerra ao confronto, à disputa, dizendo assim: eu estou aqui representando na nossa comunidade um grupo de homens que são materialistas, e venho para desafiar o materialismo versus o espiritismo.